O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Mais uma vez eu estou aqui na sua casa e eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. A gente está aqui para mais uma vez contar um testemunho que vai impactar a sua vida. E se por acaso você conhecer alguém que pode também ser transformado por esses testemunhos que a gente tem contado aqui, convida ele para assistir, compartilhe o link do programa, passe isso para frente, porque com certeza é uma oportunidade que o Senhor separou para ministrar ao seu coração e na sua vida. Todos nós temos promessas, todos nós que temos uma intimidade maior com Cristo, já ouvimos alguma vez que a gente tem promessas para as nossas vidas, que o Senhor tem planos para as nossas vidas. Mas às vezes a parte carne toma conta de tudo e quando essas promessas demoram muito a se cumprir, a gente vai perdendo um pouquinho da fé, a gente vai deixando que a visão do mundo tome conta da nossa visão espiritual. E, em alguns casos, a gente chega mesmo a deixar de acreditar que o Senhor pode cumprir aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. Só que o que a gente não deve esquecer nunca é que nós servimos ao Deus do impossível. E isso não é só o refrão de uma música, isso é uma coisa real. O Senhor pode fazer tudo, o Senhor pode fazer qualquer coisa, Ele pode transformar a sua realidade, Ele pode transformar a minha realidade. Assim como Ele transformou a realidade da pessoa que nós vamos entrevistar hoje. Hoje a gente vai contar o testemunho da Tatiana Paula. A Tatiana é conhecida aqui na cidade, mas muita gente não sabe a história atrás da Tatiana, o ministério que o Senhor colocou nas mãos dela e como tudo isso tem sido transformado por causa de um milagre. Oi, Tatiana, é um prazer te receber aqui, é uma honra. Eu acho que o que aconteceu na sua vida é a realização de um sonho de toda mulher. E você estar aqui hoje para compartilhar isso com a gente mostra que o Senhor pode fazer também na vida de quem está em casa, né? Claro. Seja muito bem-vinda e que Deus te use aqui hoje de forma poderosa. Amém. Amém. Tatiana, nós vamos contar um pouquinho do muito que Deus tem feito na sua vida, né? Você não nasceu em um lar cristão, né? Você se converteu e a sua adolescência. Conta pra gente bem rapidinho como que foi essa sua primeira intimidade com Deus, até que a gente possa chegar ao momento do seu casamento, porque como o seu testemunho é muito grande, vamos contar essa parte só para as pessoas saberem quem é a Tatiana, mas para que a gente possa entrar direto na parte do milagre. Sim, eu não nasci em um lar cristão, não sou da cidade, sou de Belo Horizonte, minha família é toda de lá. E meus pais, inclusive, faziam parte de uma igreja católica da cidade, faziam uma série de coisas, né, em relação a conto de casais, essa coisa toda, eles sempre foram muito atuantes nisso aí. Então eu cresci, na realidade, em Belo Horizonte, fazendo coroação, era assim. E eu sempre cantei, né, isso é um dom desde sempre. Então eu sempre colocava coroa naquela época toda de maio e tal. E aí viemos para Sete Lagoas, meu pai foi transferido para cá, chegamos em Sete Lagoas, eu cheguei aqui com 15 anos e com 19 anos eu converti. Converti com 19 e assim que eu converti e Deus realmente nos tocou, Ele já disse que eu teria um ministério, que na música, obviamente, e que viria alguém de longe, que iria casar comigo, e tudo isso foi muito profetizado. Eu acredito muito em profecia, claro, existem profetas e profetas, né? Mas quando a coisa é real, ela é real. Então foi uma profeta mesmo que profetizou na minha vida e disse que o meu marido viria e que eu teria um ministério e que eu iria alcançar pessoas com a música, e que eu ia dar aulas de canto. Eu sou advogada de formação, eu formei com 21 anos de idade. Então eu advoguei alguns anos da minha vida e quando essa profeta chegou, com 19 anos eu já tinha formado, porque eu formei muito cedo, eu formei com 18 anos. Então eu estava no primeiro ano de advocacia, eu falei, como assim que eu vou ser
cantora, tipo, tá, eu já canto, mas eu vou trabalhar com isso, era algo novo para mim. Advogada, né? Eu era doutora Tatiana, né? Então, aí ela falou que viria alguém e queria casar comigo e que meu negócio era com Deus e que Deus, inclusive, ia requerer o meu diploma e que eu ia entregar meu diploma para ele. E eu, tá, beleza. E aí eu fui andando nessa questão e foi tudo muito acontecendo. Eu tive um ministério na cidade há alguns anos. Nós gravamos um dos primeiros CDs gravados em Sete Lagoas. Olha só. Nós que gravamos aqui, foi até na época na Igreja Deus é Fiel, quando era no Antônio Olinto ainda a igreja. Eu gravei o CD antes de Gleice Kelly. Gleice Kelly ainda nem tinha, né, nem estava atuando ainda, porque nós somos músicos, eu e Arno, né, meu marido, somos músicos, temos uma escola de música na cidade, então nós somos voltados para a música, não só para a música no meio gospel, para a música em geral. Nós damos aula e tal. Então aí, esse primeiro amor que o povo chama, né, que eu nem acredito muito nessa expressão dessa forma, que se a gente acredita em primeiro amor, quer dizer que vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, né? Mas esse primeiro contato com o Senhor foi muito de acreditar muito nas coisas. E eu sempre tive muito temor. Então, se Deus falou, faça. Então, beleza. É para eu trabalhar com música? Sim. É para eu ter um ministério? Ok. E foi o que aconteceu. E nós rodamos Sete Lagoas inteira na época, uns 15 anos atrás. E aí veio mesmo ele de fora? O marido de fora veio? O Arno chegou na minha vida do nada. Eu era noiva. Eu casei com ele com 26 anos. Arno chegou, eu casei em 2003, Arno chegou em 2000. No Réveillon, de 99 para 2000, ele chegou na cidade. E a profecia se cumpriu mesmo, porque também a profeta falou, olha, ele não vai chegar pronto. Ele vai chegar e ele vai se converter, ele não vai chegar pronto. Só que ele chegou drogado. Arno chegou usando muita cocaína. Chegou de São Paulo muito drogado. E aí eu falei, no Deus, não vai chegar pronto, mas tanto tá, assim, né? Desse jeito. E aí eu falei, ok, então. E aí apresentamos, né, ele para Jesus. E é engraçado que, aí para falar um pouquinho dessa coisa do drogado, que isso é muito latente hoje em dia, o Arno usava droga, mas ele não era a droga. A gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. Né? Ele usava a droga, mas ele não era a droga. Ele tinha algo muito bom dentro dele. Ele chorava, ele fazia a coisa e depois falava assim, me ajuda, sabe? E aí a gente acha que o cara é drogado, então vamos deixar ele quieto lá, deixa ele morrer pro lado de lá. E não foi muito isso. É ele que não quer, né? Ele não quer, então, não. Então, a gente amou o Arno. E eu agradeço muito a essa mulher, Neide, que ela chama, de Belo Horizonte. Ela vinha aqui uma vez por semana para fazer um grupo de oração. Eu agradeço muito a essa mulher, porque o Arno é o que é hoje, e nós temos, o milagre só aconteceu, porque se o Arno não existisse, não haveria um milagre. Porque ela amou o Arno. E ela colocava o Arno para tocar drogado, num grupo de oração. O que talvez as nossas igrejas hoje não aconteceria. Né? Porque causaria um escândalo muito grande. Então era um grupinho de 10, 12 pessoas. E o povo falando com ela que ele vai tocar. Deixa ele tocar. E ele, músico, e ele... deixa eu tocar esse negócio aí. E o Arno foi liberto tocando Grande é o Senhor. Uau. Ela trouxe um livrinho uma vez para ele, falou com ele assim, aqui, você consegue tocar isso aqui? E ele drogado, gente. Nós estamos falando de um homem drogado. Aí ele, com a mão nas costas, isso aqui, isso é lixo para mim, desse jeito. Imagina uma mulher, pastora, ouvindo isso. De uma pessoa drogada. Que ela quer ajudar. Isso é lixo. Aí ela, então você faz o favor de tocar? Nossa, e naquela hora, lá maior, grande, ele começou a cambalear, ela olhou para mim e falou assim, fica atrás dele. E eu, por quê? Fica atrás dele. E ele ia tocando, ia saindo. Ela via, ela tinha essa coisa do mundo espiritual, né? Ela ficava só acompanhando. Continua tocando. Ele não passava da primeira estrofe. É o Senhor, eu cantando e ele tocando, e muito digno. Aí, o que está acontecendo? Ela, nada, continua tocando. Na hora que a música acabou, ele parou assim, olhou. Aí ela, você está bem? Ele, estou. Ela, então tá, deixa eu te falar. Deus manda te dizer que a partir de hoje você não vai usar droga, você não vai fumar, você não vai fazer nada disso mais. E você vai ter uma escola de música nessa cidade. E você ainda vai ajudar muitas pessoas.
Glória a Deus. E assim foi. E depois disso é que vocês se casaram, e aí Isso eu nasceu tinha vindo. ministério, né? De vocês mas veio sempre foi promessa na minha vida nesse sentido, isso comigo, tá? Isso aconteceu comigo. Então, Deus falou muito claramente comigo, você vai chegar alguém e juntos vocês vão formar um ministério. E como é que foi essa caminhada? Vocês se casaram, começaram... Assim que vocês se casaram, já começou a música na vida de vocês? Não, começou bem antes, porque a música né? já era... Ele já chegou músico, ele chegou pronto, formado. O Arno é formado em guitarra na cidade de São Paulo. Então, ele chegou pronto. E eu canto desde os 5 anos, eu fiz aula no Palácio das Artes. Então, eu fiz também voz, mas eu fiz canto lírico lá, porque eu sou de BH. Que delícia. Então, quando o Arno chega, eu estudei no Colégio Batista Mineiro, tá? Outra coisa muito louca na minha vida, porque meus pais vieram de uma família tradicionalmente católica, daqueles católicos apostólicos. Roxo, como diz o outro. Né? Mesmo, de acompanhar mesmo, e procissão, essa coisa toda. Mas o Colégio Batista Mineiro, isso é muito importante, que a igreja entenda isso como referência, é o melhor colégio de Belo Horizonte. Ou era na minha época, quando eu era adolescente. Então minha mãe foi procurar no melhor colégio para nos colocar, na idade de 10 anos, quando a gente tem que ir para o colégio bacana. Qual é o melhor colégio da cidade? Colégio Batista Mineiro. Então é para lá que meus filhos vão. Então, desde pequenininha, aquela coisa do dê um sorriso, só sorriso. A gente tinha assembleias no colégio. Olha. Uma vez a semana. E aí o diretor chamou minha mãe e falou assim, olha, isso aqui não é obrigado. A assembleia, a gente entende que não podemos ferir a religião de ninguém. A minha mãe falou, mas o que eles ensinam nessa assembleia? Não, ensina a obedecer o papai e a mamãe. Claro, uma sabedoria incrível, o diretor do colégio. Ela, não, isso aí, claro, todo mundo quer isso. Tá? Então a gente participava das assembleias. Então eu vinha nessa questão toda de música muito cedo. E ali no Colégio Batista eu fui indicada para o Palácio das Artes, porque a Igreja Batista na época ela tinha corais maravilhosos, né? Lá em Belo Horizonte. Então, e aí a música já foi. Então eu sempre fiz uma coisa paralela na minha vida. Até quando eu fiz direito, eu fiz faculdade de direito, mas eu sempre fazia música. Nunca conseguiu ficar longe da música, né? E aí isso continuou depois que vocês se casaram. Sim, montamos o ministério. Teve o CD que você falou, montamos um ministério chamado Adorai na época. E aí fizemos o CD. Nesse início do casamento, vocês não queriam filhos, vocês queriam viver o ministério, né? Porque o ministério era muito atuante, Carol, muito atuante. A Adorai chegou a ministrar 8 vezes na semana. Uau. A gente de quarta para frente era todo dia. Domingo eram 2 ministrações, de manhã e à noite. Nós rodamos bem essa cidade já tem muitos anos. Isso até hoje não acontece em Sete Lagoas ainda? Não. Na nossa época, nós ministramos em todas as igrejas da cidade, todas. E era uma época áurea isso aqui, era uma loucura, era muito, muito, muito gostoso. Íamos para Jequitibá, íamos para Baldim, íamos para Belo Horizonte também, Pedro Leopoldo. Então, assim, a gente falou, não, para a gente viver isso aqui, não dá para a gente ter um filho agora. E aí vocês realmente viveram a obra, viveram o ministério que o Senhor tinha para vocês. Sim, e como eu sempre tive um sobrepeso, o médico falou, olha, eu nem te aconselho a tomar anticoncepcional. Faz tabelinha, faz uma forma, usa camisinha no período fértil, para quê? Para você não ficar mais inchada ainda. Então a gente nunca usou nenhum método, tipo, eu nunca tomei um anticoncepcional na minha vida. Olha. Eu, Tatiana, não. Então a gente fazia esses métodos aí. E aí, quando você decidiu engravidar? 2 anos depois, porque em 2003 nós nos casamos em fevereiro. Em 2005, de agosto de 2005, o ministério se desfaz, mesmo. Porque o ministério existe porque tem um tanto de pessoas, no nosso caso era assim. Então, a banda em si, o baterista, o baixista e tal, decidiram fazer outra coisa. Eles também eram menores de idade até então, tinham outros projetos. Aí ficou todo mundo maior, começou a trabalhar, se desfez, beleza. Então não tem ministério mais, isso final de agosto. Aí eu sofri muito, né? Porque eu estava com eles o tempo inteiro, né? Quando o Arno chegou, eu já conhecia os meninos e tal, então assim, eles foram embora, bacana, com outros projetos. Eu falei, então, para eu não ficar chorando, vão ter um filho. Mulher é muito isso, né? Ainda mais mulher, no meu caso, cantora e que mexo com artes, né? Eu tenho uma coisa muito latente em mim. Né? Muito latente em mim, essa coisa da sensibilidade e tal.
Aí eu, vamos ter o filho, vamos, beleza. A gente já não usava anticoncepcional mesmo, então só paramos de usar tabelinha, camisinha e tal, beleza. E vamos ter um filho. Então eu tentei engravidar de fim de agosto de 2005 até o fim de 2006. Porque aí aí a gente vai ao médico e tal, né, que fala, olha, se você fizer direitinho, 1 ano você engravida. Beleza. Fim de 2006 eu engravidei. Vamos fazer uns examezinhos. Aí não tinha engravidado ainda, Não, né? Vamos fazer uns exames. Fim de 2006. Tá bom, vamos fazer os exames. Então, antes de sair o resultado do exame, Tatiana, a gente vai fazer um intervalo, vai ser bem rapidinho e a gente volta para contar o que deu esse exame.